Na religião dos orixás, que é o candomblé, existe o bem e o mal? Existe. Existe o que nos faz mal, o que nos prejudica muito, e o que nos faz bem. Tá? Esses dois mundos, esquerda e direita e esquerda, foi criado, né, por Olorum aqui no Aie, e funciona da seguinte forma: criou os Irumalés, que são 400 mais um, com a ideia de infinito, de que se pode reproduzir isso, né, infinitamente, que é onde que estão os orixás, os seres vivos, nós, tá? A prosperidade, a natureza, a energia positiva, enfim, tudo que é divino, que é sagrado, que é benéfico à nossa vida e ao mundo, né? A esse mundo que nós vivemos. Iru quer dizer divindade, Mo quer dizer sabedoria, conhecimento, e Ilé quer dizer terra. Os Irumalés, tá? Então eles são 400 mais um e estão à nossa direita. Mas também criou os Adioguns, ou Ajoguns, que são 200 mais um, que estão à nossa esquerda. E quem faz parte, né? O que faz parte, na verdade, desses Adioguns? É Iku, a morte, né? A doença, a paralisação das coisas, né? Os agés, a energia negativa, que tudo que nos faz mal, energia ruim, né? A inveja, a cobiça, enfim, as coisas ruins, tá? São os Adioguns. Adioguns quer dizer guerreiros que lutam, né? Gun é guerra, né? É guerrear, que lutam contra a humanidade, assim dizendo. E nós estamos aonde? Entre eles, entre os dois lados. Estamos nós, seres vivos, tá? Estão as Adjés, estão as mães, as Yamins, que nos protegem, inclusive, desse mundo dos Ajoguns, né? Ajoguns. Então, como que nós somos responsáveis, né? Nós somos responsáveis para não deixar que os Adioguns, que esse lado nos faça mal, para a gente não ter morte prematura, para que a gente não fique doente por uma atitude nossa, né? Ou por falta de, entendeu? Então, esse entendimento desses dois lados, né? E dessa guerra de bem e mal, né? De um lado e de outro, e a gente está ali no meio. Então, entender isso faz com que a gente lute contra os Adioguns todos os dias. Então, a gente tem entendimento iniciando no candomblé ou não, tá? Quando a gente inicia, claro que a gente tem que observar e cuidar sempre disso. Mas quando não inicia, quando se procura o candomblé para consultas, para se fazer recorrer a alguma coisa, para benefício, para entendimento, para conhecimento próprio, é importante que a gente saiba disso, né? Que tem os Irumalés, que são aqueles que protegem a natureza, que é divino, que são coisas boas, que são 400 não é à toa. Então, tem muito mais coisas boas do que ruins, do que os Adioguns, que lutam sempre contra a gente. Então, tem pessoas que estão vivas, o corpo está vivo, mas estão sem vida. Praticamente já morreram. Estão vivas, mas a vida não existe nela. Isso também pode ser influência de um Adiogun, né? Morte prematura, vício, tá?
nós podemos provocar, porque a gente está ali no meio, então a gente está suscetível tanto um lado quanto o outro. Então, se eu tenho um vício, né, é muito fácil de um Ajogum ocupar e dominar a minha vida. Se eu sou uma pessoa má, se eu sou uma pessoa que eu invejo os outros, que eu falo mal dos outros, que eu sou fofoqueiro, que eu desejo coisas ruins para os outros, eu estou abrindo, estou deixando que um Ajogum haja na minha vida. Aí para mim nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, briga, enfim, todas as coisas ruins, que é esse lado de Ajoguns, acaba acontecendo na minha vida. Doenças, tá? Então, doenças que às vezes ninguém descobre, entendeu? Ou até que descobre, mas são provocadas por esse outro lado, né? Dos Ajoguns, que nós chamamos de Ajoguns. Então, esse entendimento da gente procurar sempre ser correto, justo, né? Não provocar o mal para ninguém, de forma sempre nos policiarmos, né? Sempre entender que esse mal ele existe e ele pode nos atingir a qualquer momento, sempre pedir as proteções para os nossos Irun-Malés, nossos orixás e divindades, né? A natureza, né? Se eu maltrato a natureza, se eu maltrato um animal, eu estou ali provocando o quê? Deixando que um Ajogum haja na minha vida, tá? Então, se eu fumo demais, se eu bebo demais, né? Se eu tenho uma vida totalmente desregrada, tá? Se eu entro em confusão, então, o que existe entre bem e mal, que nós estamos bem ali no centro, né? E todo momento a gente pode estar provocando tanto os Irun-Malés, que são as coisas boas, quanto os Ajoguns, que são as coisas ruins. Então não adianta eu tomar um monte de ebó, tomar um ebó, fazer as obrigações de santo. Ebó são obrigações, né? São elementos que a gente passa em nosso corpo, tá? Geralmente assim, passamos em nosso corpo para nos energizarmos, né? E equilibrar nossas energias. Se eu fiz aquilo, se eu não seguir as orientações dadas, né, pelo jogo de búzios ou pelas orientações do axé, entendeu? E eu vou provocar Ajogum também, tá? E às vezes mesmo sem saber, né? Então as pessoas às vezes a vida vira de uma hora para outra, ou nada acontece porque a paralisação da vida, né, a falta de continuidade na vida também está deste lado de cá, que são o lado dos Ajoguns, entendeu? Então, o que nós dizemos também, né, tem um ditado muito certo no Candomblé, que vem muito dos ensinamentos deste lado Irun-Molés, que é o seguinte: sonhar é muito bom, mas a gente só realiza acordado. Então é acordar cedo, ir para a vida, né? Procurar a fazer as coisas, ir à procura, que a gente acaba encontrando, tá? Que aí a nossa vida, a gente vai criando vacina, só pensamento positivo, né? O hálito sagrado, que pra gente é muito sagrado, o furufu, é o hálito da vida, o hálito que Olodumare, ou Eletumare, nos deu, né? Que Olorum nos deu. Então esse hálito, a gente, quando fala, a gente está colocando esse hálito que chamamos de ofó. Então a palavra tem muita força, por isso que praga pega, por isso que quando eu desejo mal para alguém, isso pode pegar, tá? Existe a maldade, o feitiço dentro do candomblé? Existe sim. E pode prejudicar uma pessoa? Pode prejudicar. Só tem um problema, que aí esse lado, Irun-Malés e Ajoguns, né? No lado do Irun-Malé, a gente não pode fazer mal para ninguém. A gente tem que evocar energias de Ajoguns,
né? Os feiticeiros lá em terras iorubais, na África, tá? Eles não são bem-vindos, eles não são pessoas benquistas, muito pelo contrário, tá? E é uma coisa que, assim, é um caminho que não tem volta. Se você for para o lado de lá e fizer maldade para os outros, feitiçaria, você não tem como voltar mais. E com certeza você vai arcar bem antes do que imagina com um preço, porque a lei da ação e reação, ela existe, tá? Ela existe e ela tem muito esse entendimento de Adiogun. Então, quando eu falo mal do irmão, quando eu falo algo que possa macular a imagem de alguém, né? Que eu faço uma fofoca, enfim, quando eu desejo mal para alguém, eu estou o quê? Me deixando exposto para que Adiogun entre. Então, Adiogun é tudo isso: da morte, a doença, a paralisação, a energia ruim, entendeu? Então, às vezes a gente não fica doente, não morre, mas nossa vida não acontece absolutamente nada. Então, às vezes a gente tem que entender o seguinte, que independentemente da profissão que a gente tem, independentemente de onde a gente vive, qual a cidade, independentemente de qualquer coisa, se a gente tem uma vida equilibrada e plena com Irumalés, que é todas as coisas boas, tá? A nossa vida tem uma tendência muito forte a ser boa, a ser uma vida boa. Tá? Então, assim, eu não concebo a ideia, por exemplo, de uma pessoa iniciada no candomblé, não aconteceu nada, não mudou nada. Peraí, então tem alguma coisa realmente errada. Não há o entendimento do que de toda essa filosofia, de tudo que é a vida e a religião dos orixás. Tá? Por quê? A nossa atitude, nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente é. Entendeu? Rico, pobre, não importa. A felicidade, né, o bem-estar não está atrelado à quantidade de dinheiro que nós temos, que a gente tem, né, que a gente possa ter. Não está, entendeu? É claro que a pobreza, vamos chamar assim, a própria palavra já fala, né? Pobreza é o quê? É a falta do mínimo. Então isso está errado. Então a gente tem que desejar que nós tenhamos a sobrevivência, a subsistência e uma vida confortável, uma vida boa. Isso não é pregação de prosperidade. Isso é uma pregação natural de quê? De uma vida plena. Uma vida plena não é uma vida plena física. Bem sentimentalmente, que a gente encontre pessoas boas, que a gente encontre um amor, que a gente encontre um bem-estar na família. Problemas todos nós vamos ter na vida, porque esse mundo tem isso, né? Começo, meio e fim. Então a gente tem sempre esses problemas. Mas como vai ser a nossa vida, como que a gente vai atravessar essa vida, esses problemas, isso está muito ligado entre essa questão Irumolés, Adioguns, Orixá, natureza, nós, Ori, tá? Então, esses entendimentos, o que eu queria passar é só um pouquinho disso. Existe sim o bem e o mal no candomblé. Existem pessoas que fazem o mal? Existem. Só que essas pessoas, elas não são benquistas no povo iorubá, não são benquistas pelo orixá e estão do outro lado, do lado do Adiogun. E não pode mais passar para cá. Nós estamos aqui, no meio. Nós, os seres, né? Ali, os adjés, que são as energias que são ruins, que elas podem invadir para cá, e as nossas grandes mães, as Yamis, que elas estão aqui, são grandes mães, as pessoas têm às vezes até um receio de falar, né? São as feiticeiras, isso, aquilo, não. Elas são as grandes mães e elas nos protegem muitos dos Adioguns, como mães, como sentimento maternal. Então é legal entender isso e ter sempre na vida o seguinte: sempre quando a gente for falar mal de alguém, fazer uma fofoca, fazer uma injustiça, né, cometer algo injusto com alguém, entendeu? Lembrar que ação e reação. Quando a gente faz isso, a gente está mais próximo de Adiogun. Quando a gente faz o bem, estamos mais próximos de Irumalé. Então o bem provoca o bem se resulta no bem. Assim, ele é
um círculo, né? Uma sinergia que acaba acontecendo isso mesmo, entendeu? Eu faço uma boa ação, eu recebo algo bom em troca. Isso para nós, que somos de Candomblé, existe. Eu nunca fiz e jamais irei fazer, irei desejar um mal para alguém. Isso não é conversa fiada, não é demagogia, não é nada, jamais. Sabe por quê? Porque eu quero coisas boas para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu neto, para minhas irmãs, para o meu irmão, para a minha família toda, para meus sobrinhos, para meus primos, né? Filhos de santo, para o meu ebé, irmão de santo, minha mãe de santo. Então eu quero coisas boas para mim e para todo mundo. Então eu tenho que estar o quê? Sempre do lado de Irummalé. Irummalé. Irum, divindade. Mó, conhecimento, sabedoria. E Lé, terra. Irummalé yamokuobo omitayeshe. Irummalé yamokuobo omitayeshe. Tá bom? A bênção, até breve.